Olá, gente boa. Seja muito bem-vindo ao canal É Desse Jeito. Não se trata de nenhuma imposição, não se trata da última verdade, é apenas o meu jeito de ler, crer e viver o Evangelho. Eu sou Tomás de Aquino e hoje nós vamos falar sobre quebra de maldição. Você acredita em maldição hereditária? Você acredita que está destinado a repetir padrões de comportamento dos seus pais? De que há um certo determinismo do qual você não pode se livrar? Você acredita nisso mesmo? Mesmo? É nisso que você acredita? É nisso que você está firmado ou está firmado naquilo que Jesus fez? Então, vamos conversar. Espera só um pouquinho que nós vamos falar sobre isso, talvez tirar sua dúvida e talvez trazer um novo sentido de vida para você. Rapidinho. Gente boa, muitas famílias, elas repetem padrões de seus antepassados. Isso é fato, todo mundo conhece isso. Alcoolismo, doenças, comportamentos morais. Isso é tomado por alguns, eu diria assim, por uma grande maioria de igrejas da linha neopentecostal, como maldição hereditária. E a base bíblica usada geralmente é sempre Velho Testamento, mas geralmente é Êxodo, começa com Êxodo 20, verso 5, quando diz que Deus castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração. A teoria da quebra de maldição ela é humana, ela não é divina. E ela não tem base bíblica, ela tem base em textos isolados. Mas você não pode fazer da, da quebra de maldição uma teologia bíblica, de forma nenhuma. Mas ele se baseia em alguns aspectos bem humanos, do tipo determinismo filosófico. Defende que tudo no universo, especialmente as nossas ações, é resultado inevitável de causas anteriores, sem espaço para escolha genuína. Será? Tem o determinismo biológico e social que aponta para a nossa genética, personalidade e ambiente e cultura, afirmando que tudo isso molda as nossas decisões, como que é uma programação silenciosa. E tem o fatalismo, que entende que tudo já está fixo, como se o destino fosse imutável, independentemente das nossas vontades. Isso tudo é mantido por algumas igrejas, especialmente, como eu afirmei, de linha neopentecostal, porque dá poder, dá controle às pessoas. E aqueles ou aquelas que são os paladinos da quebra de maldição se tornam gente poderosa, porque eles têm a capacidade, o poder de recitar algumas mantras e supostamente dar libertação às pessoas. Mas, gente boa, vem comigo aqui e vamos tentar entender o que a Bíblia diz. O texto sagrado diz. O texto de Êxodo, verso 20, verso 5, capítulo 5, verso 5, ali fala do castigo como uma consequência e não como uma imposição de Deus. Porque nós colhemos o que plantamos, gente boa. Jeremias capítulo 4, verso 18, ele fala sobre exílio assim: a sua própria conduta, falando a Israel, e as suas ações trouxeram isso sobre você. Não é maldição, gente boa, é consequência. Deuteronômio, verso 30, ele fala assim: eu coloco hoje diante de vocês a bênção e a maldição. É escolha e consequência, e não um determinismo geracional. Ezequiel 20, verso 20,
Ezequiel, desculpa, 18, verso 20, fala de uma responsabilidade individual. Cada um responde por si mesmo diante de Deus. Louvado seja Deus por isso. Os discípulos também pensavam assim, os discípulos de Jesus. Eles encontram o cego de nascença e eles vão até Jesus e perguntam: quem pecou? Ele ou seus pais? Na cabeça deles estava fincado, gravado, de que há uma responsabilização sobre os filhos quanto aos pecados dos pais. E Jesus disse: olha a resposta de Jesus, gente boa. Olha, ouve Jesus. Ouve Jesus. Não, nem ele e nem seus pais pecaram. Tudo isso é para a glória de Deus. Capítulo 1 de Pedro, versos 18 e 20, ele fala que Jesus, ele nos resgatou da vã maneira de viver que nós herdamos dos pais. Sim, gente boa, nós herdamos dos pais uma maneira de viver que pode ser mudada, pode ser reaprendida uma nova maneira de viver. É por isso que nós fomos feitos, se cremos em Jesus Cristo, uma nova criação. O livro de Romanos afirma que Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, quebrou a maldição do pecado, oferece libertação, redenção e libertação, de modo que quem crê não é condenado por maldições hereditárias. Gente boa, Jesus já fez, está feito e nada a acrescentar. Queridos, você ainda acredita que mesmo depois de ter tido uma conversão de verdade, você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa passar por esse processo chamado de quebra de maldição? Será que o sacrifício de Jesus, que tanto afirmamos que nos reconciliou com o Pai, foi incompleto, a ponto de precisar de um processo humano de quebra de maldição? Humano, e uma coisa grotesca, lendo uma apostila e repetindo até a 20ª geração. Será? Gente boa, quero te lembrar que em Jesus tudo se fez novo. Ou seja, há novas possibilidades. Há uma nova vida sendo reescrita. Se permanecem as maldições, ou se eu sofro as punições em minha vida pelos pecados dos meus pais, então a morte de Jesus foi vã, inoperante, sem poder para nos livrar da culpa e do pecado. Não, queridos, eu não posso crer em algo assim. Como creio, o que Jesus fez foi completo, perfeito e definitivo e nada a acrescentar. Está consumado. Nada pode ser colocado em cima daquilo que Jesus fez. Nós que cremos que Jesus como Senhor da nossa vida, então Ele é o Senhor da nossa história. E Ele pode reescrever uma nova história, mesmo que a história passada, mesmo que a história dos pais tenha sido horrorosa, cheia de drama, cheia de decepções, cheia de violência. Não importa. Jesus pode reescrever uma nova história. Em mim e em você e em qualquer pessoa que possa crer nele, abrir o coração e a mente para crer nesse Jesus, o Messias de Deus. É desse jeito que creio, é desse jeito que vivo e é desse jeito que ensino. Gente boa, se essa palavra faz sentido para você, há tanta gente precisando conhecê-la. Há tanta gente nesse momento sofrendo dores de culpa, se achando injustiçado porque repetem padrões dos seus pais e que nada pode ser feito. Anuncie para ele que Jesus já consumou todas as coisas e nele tudo foi refeito e não há maldição, não há encantamento. Aquele que se fez nova criatura, foi feito nova criatura por Jesus e nada
mais pode ser acrescentado. O velho homem passou. Agora pode surgir um novo homem, uma nova mulher, desde que você creia em Jesus como o Senhor das suas vidas. Então, gente boa, repassa isso. Se fez bem para você, repassa pelo menos o vídeo para alguém ouvir e eles poderem ser confrontados com essa verdade e o Espírito Santo os alcançar e eles se tornarem novas criaturas livres pelo poder de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe cada dia dessa semana de vocês e que vocês possam, cada dia mais, crer em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te uma nova semana e que na próxima semana, se Deus quiser, a gente se encontra aqui com mais um dia. É desse jeito. Então, tchau, grande abraço.